Bom dia, meu nome é Lília, né? Eu sou representante do Conselho Deliberativo do Sindicefet, e eu estive em Brasília, né, nos dias 28 e 29 de março do presente ano, participando da jornada de mobilização sobre assuntos de aposentadoria, ontem, hoje e amanhã, né? Esse evento ocorreu na sede do ANDES, em Brasília. Estiveram presentes 26 sessões sindicais, né, representadas por cerca de 70 docentes. Eu vou fazer um breve relato, né, das atividades que foram desenvolvidas nesses 2 dias e apontar, né, alguns encaminhamentos que foram retirados do evento, né. A primeira mesa redonda, denominada Aposentadoria Ontem, Hoje e Amanhã, ela contou com a participação, né, do deputado federal Idevan Alencar, do PDT do Ceará. Ele é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, né? O Leandro Madureira participou também dessa mesa. Ele é assessor jurídico do ANDES Nacional. Por fim, a mesa teve participação da professora Sara Graneman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo mediada pela Zuleide Queiroz, né, que é a segunda presidente do ANDES Nacional. A mesa teve início com a fala do deputado federal Idevan, que apresentou as pautas, né, que ele tem defendido na Câmara como fim da lista tríplice, elaboração de projeto de emenda constitucional, né, criando o Fundeb para os institutos e universidades. E, por fim, ele colocou, né, o seu mandato à disposição da categoria docente. Na sequência, a professora Sara discorreu sobre a relação entre a precarização do trabalho e a retirada dos direitos da previdência do trabalhador, né? Ela destacou que esse processo que não é exclusivo, né, do Brasil, mas é um processo de destituição da previdência como um direito e instituição do direito à aposentadoria como uma mercadoria, né, através do uso de fundos de pensão, que apostam nesse capital fictício, né? Esses fundos, eles compram, na sua maioria, né, títulos públicos, e isso leva a um maior endividamento do poder público que acaba, muitas das vezes, tentando recorrer ao ajuste fiscal para atender a demanda do mercado, né? Outro aspecto que foi considerado importante é a possibilidade da falência desses fundos, né? E não restar nada ao trabalhador que contribuiu ali durante toda a sua carreira. Essa possibilidade, né, muitas das vezes é definida no próprio contrato que o trabalhador assinou, né? Como é o caso do FUNPRESP, né? Ela mostrou lá o exemplo das entrelinhas lá do contrato do FUNPRESP que prevê a possibilidade de você não ter esse recurso no momento da aposentadoria, né? Esse recurso que você contribuiu. Outro aspecto abordado com relação ao FUNPRESP é a possibilidade, né, que ele abriu para que nós sejamos remanejados para o INSS, né? Isso já inclusive ocorreu com os professores do Instituto Federal de Alagoas. Atualmente esse encaminhamento ele está paralisado, né, com a mudança de governo, mas ele não foi arquivado, ou seja, ainda existe a possibilidade que isso ocorra em toda a rede federal. A apresentação do Leandro Madureira, ela foi muito sensibilizadora de todo mundo que participava do evento, né? Ele trouxe um histórico ali de todas as mudanças, né, que ocorreram na aposentadoria, que foram instituídas, né, através de emendas constitucionais desde 1998 até a emenda constitucional 103 de 2019. Então, ele traçou esse cenário de desmonte e retirada sucessiva dos direitos, né, dos aposentados. Ele detalhou, né, para a emenda constitucional atual, né, que é a 103 de 2019, editada pelo governo Bolsonaro, né. Ele detalhou, então, as regras de transição, né, e os ataques contidos nessa emenda. Segundo ele, essa contrarreforma, né, representou o pior ataque à Previdência e aos direitos de aposentadoria de toda a classe trabalhadora. A segunda mesa, né, ela trouxe como temática os impactos da carreira docente na aposentadoria. Ela teve exposição da professora Virgínia Maria Assunção Viana, né, da Universidade Estadual do Ceará, e do professor Amaury Fragoso de Medeiros, que é o primeiro tesoureiro do ANDES, né, nacional.
A mediação da mesa ficou por conta da Neila Souza, né, que é a primeira vice-presidente da Regional Planalto do Sindicato Nacional. Essa mesa ela traçou então a evolução da carreira, né, nos seus diversos níveis atuais, né, professora assistente, professora adjunta e por aí vai. Ela mostrou que hoje, né, como está um professor de educação exclusiva, ele corresponde a um professor 40 horas, né, como foi previsto originalmente. Mostrou que esses aumentos que foram concedidos, né, ao longo do tempo, eles criaram várias distorções na nossa carreira, né, já que os critérios adotados, na maior parte das vezes, para esses aumentos foram a quantidade de docente que tinha em cada nível. Ou seja, o nível com menor quantidade de docentes recebia um maior aumento, né? Outro aspecto importante ressaltado nessa mesa é a baixa participação, né, dos novos professores, dos novos docentes nos sindicatos, né? Que isso é importante tanto na discussão da aposentadoria como na discussão da carreira, né? E aí foi colocada a necessidade, né, da gente buscar esse professor novo para essa discussão que a gente tem que fazer de carreira e de aposentadoria, né? E que uma das pautas com relação à nossa carreira é termos uma carreira única, né? Na educação e federal, e que a nossa coluna lá de vencimentos, né? Possa ser uma coluna única, né? Isso seria uma conquista importante para nós. O segundo dia de jornada, né, ele teve um primeiro momento, que foi o diálogo, né, com os parlamentares, seguido na parte da tarde de uma roda de conversa. Nesse dia a gente visitou então os gabinetes, né, para entrega do documento contendo lá os 11 pontos programáticos em defesa da educação brasileira, né, o documento do antes, trazendo as pautas, né, de lutas do antes pela revogação da reforma, contra o FUNPRESP, pela reestruturação da nossa carreira docente, né? Então, essas pautas foram entregues presencialmente no Congresso Nacional. Né? Foi a dinâmica que se utilizou, foram 2 docentes, né? Ficaram responsáveis pela entrega do documento a 10 parlamentares, né? Nos seus gabinetes. Ao todo, foram visitados 150 gabinetes, né? De deputados e deputadas que compuseram, né, a Comissão de Assuntos de Aposentadoria e Família na legislatura anterior, e também daqueles que apoiaram, né, a luta contra a Emenda Constitucional 103 de 2019. A roda de conversa, né, no período da tarde, ela ficou reservada, né, para que os participantes da jornada pudessem trocar experiência, né, trazendo relatos locais, né, a percepção do que foi debatido, do que foi trabalhado durante o evento também. Houveram várias falas, né, que ressaltaram a importância de levar esse debate sobre a aposentadoria para todos os docentes que estão na ativa hoje, né, é um problema que afeta toda a categoria. Foi destacar também a importância de contar, né, com a participação efetiva também, né, dos aposentados, né, nessas ações do sindicato nacional e também nas sessões sindicais, né, de reforçar essa importância da participação do servidor que está aposentado já. A diretoria do antes considerou, né, que as palestras, né, as intervenções realizadas durante o evento, elas permitiram uma compreensão mais profunda da relação entre contra-reforma da Previdência, né, e também trabalhista, e o próprio FUNPRESP, né, e evidenciou a necessidade do diálogo, né, com aqueles docentes que entraram na carreira nos últimos anos, né, sobre essas pautas, né, de previdência, de aposentadoria e de carreira docente. Muito obrigado pela atenção de todos e eu sugiro, né, que na página do Andes esse evento ele possui, né, gravação das palestras, a disponibilização do material didático, né, e que foi utilizado durante o evento. Para maiores detalhes, a gente recorra a essa informação. Obrigado.